Tem coisa que a gente tenta esquecer, tenta empurrar para debaixo da alma, como se fosse poeira, mas tem lembrança que gruda na pele da gente feito barro seco. E a minha começou na beira daquela maldita cachoeira. Mas calma, eu chego lá. Antes, deixa eu dizer quem sou. Meu nome é Amália dos Santos Lima. Hoje eu tenho 79 anos e sou de Floriano, no Piauí, um lugar onde o sol não perdoa e as histórias mais tristes moram dentro das casas mais caladas. Eu cresci numa casa simples, mas não era isso que doía. O que cortava mesmo era o clima. Não o calor do sertão, mas aquele clima de tensão que mora onde o silêncio é mais alto que qualquer grito. Minha mãe, Dona Francisca, era uma mulher pequena, de costas curvadas, que vivia com o olhar perdido e os dedos sempre ocupados, ou lavando, ou costurando, ou amassando o feijão para render mais uma refeição. Nunca a vi descansando. Ela era daquelas que rezavam baixinho enquanto mexiam na panela, como se cada oração fosse uma tentativa de segurar a casa em pé. Eu era a mais velha de 5 filhos. Quando meus irmãos mais novos foram nascendo, fui perdendo qualquer pedaço de infância que ainda restava. Com 7 anos já dava banho no caçula, trocava pano de bunda, fazia mingau e limpava o vômito quando algum passava mal. A vida me colocou no lugar de mãe antes da hora. E minha mãe, coitada, mal conseguia ser mulher. Meu pai, Juca, era um tipo conhecido por aqui. Trabalhava como pedreiro e sempre dizia que não tinha patrão, só serviço. E serviço ele tinha mesmo, mas o que ele gostava mesmo era de reunir os amigos. E como ele gostava! A casa vivia cheia de homens barulhentos, com fala mole e riso fácil. Eram os tios, tio Cido, tio Nelsinho, tio Batista, tio Norberto e tio Moacir. Nenhum deles era irmão de sangue, mas todos estavam lá quase todo dia. Às vezes chegavam com pinga, outras vezes com carne para assar no quintal, e quase sempre com alguma piadinha suja que minha mãe fingia não ouvir. Quando eles chegavam, minha mãe se escondia na cozinha. Eu ficava por perto, porque se eu sumisse, meu pai perguntava alto: "Cadê a minha princesinha?" E quando ele dizia aquilo, eu sabia que tinha que aparecer sorrindo, mesmo que por dentro eu quisesse sair correndo. Ele dizia que eu era diferente das outras meninas, mais esperta, mais bonita, mais obediente. Na frente dos outros, ele era o pai brincalhão. Me colocava no colo, me chamava de filha preferida e dizia para os amigos: "Essa aqui vai longe, viu? Já entende as coisas da vida." E todos riam. Eu ria também, porque criança aprende cedo que rir é mais seguro que chorar. Minha mãe não ria. Quando ele fazia essas brincadeiras, ela abaixava os olhos e fingia que estava ocupada com o arroz. Eu via. Eu sempre via. A gente se olhava de vez em quando, rápido, como quem pede socorro sem usar palavras. Mas ela nunca dizia nada. Nunca. Acho que o medo dela era maior que tudo. Na escola, eu era daquelas alunas quietas, que faz tudo certo, mas não levanta a mão. Nunca fui de fazer amizade. As meninas riam, brincavam, falavam de boneca e de roupa de domingo. Eu ficava escutando. Às vezes, fingia que participava, mas por dentro eu só pensava: elas não sabem como é lá em casa. E não sabiam mesmo. Uma vez a professora me perguntou por que eu vivia tão calada. Eu disse que era porque tinha muito irmão pequeno e estava sempre cansada. Ela sorriu e disse que eu era uma mocinha responsável. Mal sabia ela que eu já tinha aprendido a disfarçar exaustão com sorriso. Quando eu era mais nova ainda, minha mãe ainda ia para a cachoeira com meu pai e os amigos. Eles levavam as famílias, faziam farofa, jogavam dominó na beira da pedra. Diziam que era um domingo de alegria. Minha mãe contava que o lugar era bonito, cheio de sombra e água gelada. Mas depois que meus irmãos nasceram, ela parou de ir. Ficou atolada de trabalho e de menino no colo. E então começou a mudança. Foi quando eu era quase uma mocinha. Um domingo, meu pai chegou em casa mais cedo com uma sacola de pão doce e refrigerante. Disse: "Hoje é dia de passeio, a Amália vai comigo." Eu achei que era presente. Minha mãe olhou, hesitou,
mas não disse nada. Só me entregou uma toalha velha e disse: "Não demora." No caminho, meu pai ia rindo, me chamando de mocinha, dizendo que era bom a filha aprender desde cedo a andar com os homens. Os tios já estavam na cachoeira, a mesma de sempre, mesma pedra, mesma sombra, mesma risada. Eu entrei na água tímida, era fria, gelada mesmo. Eles me incentivavam, gritavam coisas como: "Vai, boneca, mostra que é corajosa." E eu fui. E foi ali que começou o medo. Não aconteceu nada naquele dia, ainda não. Mas algo dentro de mim ficou errado. Um arrepio que não vinha do frio. Uma sensação que o corpo sente antes da alma entender. Meu pai passou a me levar todos os domingos. A cada semana minha mãe parecia mais ausente, mais atolada com as crianças. E eu, cada vez mais dentro daquela cachoeira, cada vez mais cercada por homem velho, cada vez mais sozinha. Mas foi só quando eu fiz 11 anos que entendi o verdadeiro motivo daquele passeio. E aí, meu bem, foi quando tudo dentro de mim mudou. Depois daquele primeiro domingo na cachoeira, virou regra. Toda semana meu pai chegava com aquele tom animado de quem já tinha combinado tudo com os amigos. "Vamos, Amália, já estão todos esperando." A mãe só assentia com a cabeça. Dizia que tinha muito o que fazer em casa, que os meninos pequenos davam trabalho, e me entregava a toalha sem olhar muito. Era assim que funcionava. No começo, eu ainda achava que aquilo era passeio, que talvez ele gostasse de mim mais do que dos outros irmãos. Por isso, me levava. Mas lá pelo terceiro domingo, as brincadeiras começaram a mudar. Os tios começaram a me chamar de mocinha do Rio, falavam que eu estava crescendo bem, que meu corpo era ajeitadinho demais para minha idade. E eu, sem saber direito o que tudo aquilo significava, sorria amarelo. Meu pai ria também e dizia: "Essa é minha filha, só tem futuro." Com o tempo, parei de usar o short e camiseta. Meu pai apareceu com um maiô azul. Disse que uma cliente dele tinha dado para a menina usar na água, ficar mais bonitinha. Eu fiquei sem jeito, mas ele mandou e eu obedeci. Vesti o maiô. Nunca me senti tão exposta. Tio Norberto comentou que agora eu estava pronta para virar sereia. Eu não sabia onde enfiar a cara. Cada domingo, uma novidade. Eles inventavam brincadeiras na água que me deixavam desconfortável, mas que não podia recusar. "Vai buscar a latinha ali no fundo, Amália. Deita aqui na pedra quente que é bom para a coluna. Vira de costas. Quero ver se sabe boiar." Era sempre assim, um pedido que soava como ordem. E meu pai ali, perto, rindo, às vezes mandando repetir. Tinha um lugar da cachoeira que era mais fundo, e diziam que só os corajosos nadavam ali. Um domingo, me levaram até lá. Fui empurrada dentro da água, e enquanto tentava voltar, tio Cido me segurou pelos braços, dizendo que ia me ensinar a nadar com mais firmeza. Ele me segurava muito tempo, forte demais. Quando consegui me afastar, o corpo já estava tremendo. E ele só sorriu. "Você vai pegar gosto." Naquele dia voltei para casa com o estômago embrulhado. A água parecia ter grudado na minha pele, de um jeito que nem banho quente tirava. Passei a noite com a sensação de que tinha alguma coisa errada, mas não sabia explicar. E também não tinha para quem. Minha mãe me olhava diferente às vezes, como se quisesse perguntar, mas nunca dizia nada. E eu não dava coragem para contar. Nem sabia por onde começar. Se dissesse o que sentia, o que tinha acontecido, ela ia fazer o quê? Já estava afundada demais nos próprios problemas. Vivia com dores, com os olhos fundos, e andava pela casa como se a alma tivesse cansada de tanto carregar coisa que não podia dividir com ninguém. Na escola, eu também mudei. Antes eu era uma menina aplicada, agora já não conseguia prestar atenção. Qualquer fala mais alta me fazia encolher. Um professor botou a mão no meu ombro e eu travei. A professora de ciências percebeu que eu vivia com os olhos baixos. Me chamou para conversar. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu respondi que sim. Ela apertou minha mão e disse que qualquer coisa era para procurar ela. Mas eu nunca procurei. Aos poucos percebi que os tios se revezavam.
Às vezes era só um deles com meu pai. Às vezes vinham todos. Cada um tinha um jeito. Tio Batista fazia piada o tempo inteiro. Tio Norberto era mais calado, mas ficava me encarando de um jeito que me dava calafrio. Tio Nelsinho gostava de me carregar no colo, mesmo eu já sendo grande demais. E sempre tinha cerveja. Sempre. Um domingo, meu pai me levou mais cedo. Disse que os outros iam chegar depois. A mãe só olhou, não perguntou nada. Chegamos lá e ele me disse para ajudá-lo a preparar o espaço. Ajuda o pai aqui, minha filha. Tem que aprender desde cedo a ser útil. Me colocou para carregar lenha, arrumar toalha, abrir sacola. Era como se eu fosse uma ajudante, mas eu sabia que não era isso. Ficamos ali, só nós dois, por mais de 1 hora. Ele bebia devagar e me olhava, e eu fingia que estava ocupada com qualquer coisa, contanto que não precisasse olhar de volta. Quando os outros chegaram, me senti até aliviada, porque sabia que pelo menos iam distrair ele de mim. Nesse dia, quando voltamos, a mãe perguntou como foi. Eu disse que foi como sempre. E ela só respondeu: homem é tudo igual. Disse com um tom de cansaço, de quem já viu demais para se surpreender com alguma coisa. Teve um domingo em que meu pai não conseguiu ir. Tinha bebido demais no sábado e não acordou. Fiquei o dia inteiro sentada no quintal, ouvindo os passarinhos e tentando lembrar como era a vida antes disso tudo começar. Era como se o mundo tivesse me dado uma folga. Foi nesse dia que uma ideia passou pela minha cabeça pela primeira vez. E se eu fugisse? Mas fugir para onde? Para quem? Eu não tinha resposta, mas a vontade ficou. E ela começou a crescer, silenciosa, como um mato ruim que ninguém poda. A gente sempre sabe quando vai acontecer. Tem um silêncio que antecede, um cheiro diferente no ar, um jeito de olhar que muda. Naquele domingo, quando meu pai disse que os outros não iam, que era só nós dois, eu senti. Dessa vez, ele não disfarçou. Não teve piada. Não teve o vai buscar a latinha ou o deita na pedra para o sol bater. Ele só mandou eu entrar na água. E eu entrei, porque já não sabia mais dizer não. E porque, no fundo, mesmo com o corpo gritando, a cabeça ainda queria acreditar que talvez fosse só um banho, só mais um dia ruim. Mas não foi. Ele entrou atrás, me segurou pelos braços de um jeito que nunca tinha segurado. E começou. Aquelas coisas que antes eram rápidas, envergonhadas, agora foram diretas, decididas. Dessa vez ele fez tudo. Tudo que uma criança nunca deveria sequer ouvir falar. Ele dizia que era para eu aprender de vez, que já estava na hora, que era nosso segredo e que só acontecia porque eu era especial. Quando acabou, me mandou ficar quieta. Não chora, isso é o mundo te ensinando. E ainda riu. Na volta para casa, ele andava leve, assobiando, como se tivesse ido pescar. Eu não falava nada, só sentia minha pele pinicar, o corpo todo latejando. Quando cheguei, fui direto para o quarto. Sentei no chão com a toalha suja no colo e fiquei ali, parada, por horas. Nem lembro de dormir. Só lembro de acordar no dia seguinte com os olhos ardendo e um gosto de ferro na boca. Depois disso, tudo mudou. Os outros vieram na semana seguinte. E ele, meu pai, agora já deixava claro que não ligava. Me empurrava para perto deles, dizia que eu já sabia como agradar. Era como se tivesse autorizado. Tio Batista foi o primeiro. Me mandou ajudar ele com o isopor e me levou para trás da trilha. Ali ele fez o que quis, sem pressa, com cara de quem estava tomando café da manhã. Depois disse: você já está ficando boa nisso. Tio Norberto veio no outro domingo. Já chegou me chamando de pedacinho de céu. Mandou eu entrar na parte mais escura da água e veio atrás. Eu quase me afoguei tentando sair quando vi o que ele queria. Ele só segurou minha cabeça e disse: para de drama, aprende logo. E assim foi indo, um a um. Tio Cido, tio Nelsinho, até os que antes pareciam mais educados. Todos. Cada um fazia do seu jeito, mas todos faziam. E meu pai assistia, às vezes perto, às vezes longe, mas sempre sabendo. E eu
Eu fui deixando de existir. Fui virando outra coisa. Uma coisa que eles usavam e largavam no mato. Eu não chorava mais. Nem na água, nem em casa. Não comia direito. Comecei a roer a unha até sangrar. Dormia com os olhos abertos. Na escola, parei de responder chamada. Teve uma aula que a professora disse meu nome 3 vezes e eu nem levantei a mão. Ela foi até minha mesa, encostou na minha cintura e eu quase gritei. Ela recuou. Disse, tá tudo certo, Amália? E eu menti, como sempre. Só tô com dor de barriga. A mãe começou a perceber também. Eu via no olhar dela, mas ela não dizia. Teve uma noite que me viu lavando a roupa da escola com força, quase rasgando o tecido. Perguntou, ele tá te batendo? Eu fiquei muda. Ela insistiu. Seu pai tá te tratando mal? Eu balancei a cabeça. Não. E ela só respondeu. Então termina logo isso aí, que a água vai esfriar. Eu pensei em contar. Pensei em gritar. Mas o medo era tanto que nem a voz obedecia mais. Comecei a anotar as coisas na cabeça. Qual tio chegava primeiro? Qual guardava a faca na cintura? Qual deixava a mochila aberta perto da pedra? Comecei a observar. Com calma, com frieza. Eu não tinha mais esperança de que alguém ia me tirar dali. Mas comecei a pensar. E se um dia eu não voltasse? E se um dia alguém deles não voltasse? Um domingo, vi a faca do tio Cido jogada perto da toalha. Peguei. Fiquei com ela na mão por uns segundos. Era pequena, cabo de madeira rachado, mas afiada. Minha mão tremia. O peito ardia. Mas não tive coragem. Larguei e voltei para a água. Fingi que nada aconteceu. Como sempre. Mas naquele dia, eu sabia. Sabia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Que aquela faca podia ter sido o fim ou o começo. Você acredita que eu já me preocupei com a roupa que usava para ir para a cachoeira? Pois é, acordava cedo. Passava a mão na camiseta menos rasgada, penteava o cabelo, tentava parecer uma filha decente. Hoje eu rio. Por que diferença fazia estar limpa ou suja, se no fim do dia eu ia sair de lá pior que um pano de chão? Agora, naquele ponto da história, eu já tinha entendido tudo. Já não era mais inocência, nem confusão. Era certeza. Certeza do que eles iam fazer, quando iam fazer e como iam se comportar depois. Como se tivessem ido plantar mandioca. Todos, sem exceção. A única coisa que variava era o cheiro de suor. Alguns vinham mais salgados, outros mais azedos. Eu reconhecia até de longe. Meu pai continuava com aquela cara de homem correto, trabalhador, líder de família, o tipo que os vizinhos respeitavam. Se eu gritasse, ninguém ia acreditar. Irônico, né? Eu podia berrar do alto de um morro que a única resposta que ia ouvir era menina exagerada. Pois bem, já que ninguém ia me defender, comecei a fazer o que dava. Meus planos não envolviam heróis, só memória. E se eu tenho uma coisa boa, é memória. Lembrava onde cada um deixava suas coisas. Sabia que tio Cido sempre deixava o isqueiro dentro do tênis, que tio Batista largava a mochila aberta, como se o mundo fosse honesto, que tio Norberto tinha mania de enrolar a cueca dentro da toalha antes de nadar. Gente burra é um presente quando a gente está desesperada. Comecei a guardar objetos. Nada demais, só migalhas. Um pedaço de fio de cobre, uma tampa de garrafa afiada, até um espelhinho quebrado que o tio Nelsinho usava para ajeitar o bigode. Escondia tudo num cantinho atrás da casa, debaixo de um tijolo. Quem visse, achava que era lixo. Eu sabia que era minha salvação em potencial. Num dos domingos, meu pai me empurrou para ajudar o tio Norberto a montar a rede. Ele me puxou pelo braço e me encostou numa árvore. Eu estava com uma tampinha de garrafa escondida na manga. Por um segundo, pensei em enfiar na mão dele. Um só. Mas aí ele me soltou. Disse que estava de bom humor demais para lidar com pirraça. No caminho de volta, meu pai disse que eu andava meio emburrada, que eu precisava lembrar quem manda. Olhei para ele e respondi. Eu lembro sim, toda hora. Foi a primeira vez que ele me olhou com dúvida, só por um segundo. Mas eu vi.
um cisco de medo no olhar, e aquilo me alimentou mais que qualquer prato de arroz. Em casa, a mãe estava com os olhos fundos, o avental sujo de angu e uma ferida no canto da boca. Eu perguntei: "O que houve?" Ela respondeu: "Nada que uma mulher não aguente." Dei um sorrisinho torto. "Ah, então tá tranquilo." A gente se olhou. Por um instante, foi como se a gente tivesse dito tudo sem abrir a boca. Ela sabia, e eu sabia que ela sabia, mas ainda assim seguiu mexendo o angu. Porque mulher aprende cedo que tem coisa que não se fala nem quando tá morrendo por dentro. Na escola, eu parei de fingir, não tentava mais parecer bem. Se me chamavam de estranha, eu sorria. Se perguntavam se eu estava triste, eu respondia: "Tô nada, tô só esperando o apocalipse." A professora tentou me levar para conversar de novo. Disse que notou mudanças. Eu perguntei se ela também tinha notado que o mundo era uma piada mal contada. Ela achou que era sarcasmo adolescente. Coitada. Teve um dia que o tio Cido encostou perto demais e eu pensei: é agora. Tava com a tampinha de garrafa no bolso, mão suando, coração disparado. Mas aí vi minha mãe com o mais novo no colo, passando roupa na varanda. E parei, não porque eu não queria, mas porque sabia que se eu fizesse qualquer coisa naquele dia, ele ia descontar nela. Comecei a fazer outra coisa, guardar frases. Isso mesmo, tudo que eles falavam eu gravava na cabeça. Você é muito madura. Isso é só amor, minha filha. Aprenda a agradar e ninguém te machuca. Um dia eu ia jogar essas frases de volta, uma por uma, mas por enquanto eu sorria. Um sorriso feio, torto, forçado, mas eles compravam. Homem assim adora achar que ainda tem poder. No final de um desses domingos, minha mãe me chamou no quarto. Fechou a porta. Disse assim, do nada: "Se um dia você sumir, leva os seus documentos." Fiquei parada. Ela não explicou. Só voltou a dobrar roupa. Naquele dia, eu peguei um chinelo velho, uma escova de dente quebrada e um pedaço de sabonete e escondi dentro de um pano, debaixo do colchão. Eu não sabia quando, mas estava certa que o dia de ir embora ia chegar. Até lá, eu ia acumulando raiva e objetos cortantes e frases prontas. Porque quando uma menina vira coisa, ela tem duas opções: ou se apaga ou vira lâmina. E eu, bem, estava afiando há semanas. Acordei naquele domingo com a certeza de que um deles ia sair mancando. Não sabia qual ainda, mas ia ser um dia especial. Intuição de gente amarga, sabe? Meu pai me chamou com o mesmo tom de sempre, aquele entre o falso carinho e a ordem militar. "Vamos, filha, o dia tá bonito." Bonito para quem? Para ele, talvez. Para o resto do mundo que não sabia o que me esperava lá na água. Mas eu já nem via cor no céu. Na hora de sair, minha mãe me entregou uma sacola com um pedaço de pão velho e uma banana machucada. Olhou nos meus olhos por 3 segundos e disse: "Cuidado no caminho." "Cuidado com o quê, mãe? Com o buraco da estrada? Ou com os monstros do lado?" Chegamos lá e os de sempre estavam todos. Tio Batista já com a cerveja na mão antes do meio-dia, fingindo ser engraçado. Ele sempre foi o mais palhaço, o tipo que ri alto demais, como quem tenta esconder o cheiro do próprio caráter podre. Eu fui logo fingindo que estava de bom humor, disse bom dia para todo mundo, dei beijo na bochecha do pai, dei até risada de uma piada velha do tio Cido, uma apresentação digna de Oscar. Mas por dentro eu estava contando os minutos e esperando a oportunidade. O primeiro a dar bobeira foi o Batista. Ele sempre deixava a toalha em cima da pedra grande, perto da beirada escorregadia. Pois bem, quando ele foi até lá buscar a latinha que tinha deixado no chão, eu me aproximei com o maior cuidado. Fingi que ia pegar água. Coloquei uma pedra lisa e bem traiçoeira exatamente no caminho dele. Aquela que parece inofensiva, mas vira sabão quando molha. Voltei calmamente para a beirada da cachoeira e fiquei olhando. Ele veio andando, tropeçou, deu um giro desajeitado e caiu sentado com tudo. Bateu o cóccix numa raiz. A cerveja voou e ele soltou um berro tão agudo que até passarinho se calou. Os outros correram. Meu pai foi o primeiro a chegar.
Tá vivo o homem! E ele gemendo: escorreguei nessa desgraça aqui. Eu corri junto, fiz a sonsa, ajeitei o cabelo e disse com voz de flor: quer que eu traga água, tio? Ele olhou para mim com aquela cara de porco machucado e respondeu: não precisa não, só dói. Ah, meu bem, era para doer mesmo. Mas a melhor parte foi ver meu pai tentando disfarçar a raiva. Ele não gostava quando as coisas saíam do script dele. E aquele domingo estava saindo bonito. Depois disso, os tios ficaram mais contidos. Até tentaram começar aquelas palhaçadas de sempre. Mas o clima tinha mudado. Eu sorria o tempo todo. Até demais. O tipo de sorriso que incomoda porque não combina com o olhar. Comecei a brincar com eles, mas do meu jeito. Fingia que não entendia as piadas sujas. Fazia perguntas inocentes com veneno nas entrelinhas. Por que o senhor não traz a esposa um dia, tio Norberto? Deve ser legal ver todo mundo junto na água, né? Ele me encarou como quem levou um tapa. Engasgou com a cerveja, tossiu e disse: ela não gosta muito de mato. Ah, mas ela devia vir. Ia adorar ver o tanto que vocês são carinhosos. O silêncio foi delicioso. Meu pai me lançou um olhar rápido, um daqueles de ameaça que não precisa palavra, mas eu já estava além disso. Na volta, sentei no banco de trás da caminhonete, meu pai dirigindo com a cara travada e eu olhando a estrada como se estivesse indo para o cinema. Passei o caminho pensando em qual dos outros ia ser o próximo a escorregar sem querer. Chegando em casa, fui direto para o quarto. Mas antes, minha mãe me chamou. Estava lavando o chão da cozinha, com o avental molhado e a coluna já meio torta. Disse: você anda com um olhar esquisito. Respondi: é que agora eu vejo tudo. Ela parou de esfregar, mas não falou mais nada. Mais tarde, sentei com ela na varanda. Meu irmão mais novo brincando com um carrinho improvisado e a gente ali. Aproveitei para soltar. Se eu sumisse por uns dias, a senhora ia sentir falta? Ela largou o pano no colo e respondeu: não some não, Amália, que sem você essa casa desmorona. Não era amor, era dependência. E dói quase igual. No final do dia, ouvi meu pai conversando com o tio Nelsinho no portão. Essa menina tá ficando espertinha demais. E o outro respondeu: espertinha não, tá com veneno nos olhos. Quase bati palma do quarto. Era isso mesmo que eu queria, que começassem a me temer, porque amor, respeito e proteção nunca vieram. Mas o medo? Ah, o medo é o único santo que escuta a mulher quieta. Domingo chegou e com ele, aquela rotina podre disfarçada de passeio de família. Dessa vez, eu acordei com uma vontade danada de causar confusão sem levantar um dedo. Porque quando o corpo já apanhou tudo que podia, o que sobra é brincar com o que os outros têm de mais frágil, a tranquilidade. Meu pai me chamou com a mesma voz de sempre, mas eu já tinha notado que o tom vinha um pouco menos firme, como se ele tivesse começado a desconfiar que a filha obediente estava gostando demais de sorrir sem razão. Amália, se apronta logo, os meninos já estão no ponto. Olhei para ele e respondi: tô quase pronta para sumir. Ele riu. Um riso curto, sem graça, e virou as costas. Mal sabia ele que não era piada. Chegamos na cachoeira e tudo parecia normal, mas só parecia. Eu já tinha planejado o sumiço. Pequeno, sutil, o suficiente para fazer coração de homem medroso bater fora do ritmo. Esperei a hora certa. Enquanto eles preparavam as cadeiras, enfiavam as latas no isopor e riam como quem nunca viu o espelho, eu escorreguei pela trilha lateral e sumi. Não foi correndo, nem desesperada. Caminhei tranquila, como quem vai colher flor, só que com o gosto da vingança na boca. Fiquei 34 minutos fora. Nenhum a mais, nenhum a menos. Sentei num canto de pedra, escutei o barulho da água e fiquei imaginando as caras deles quando notassem. E quando notaram, ah, meu bem, o pandemônio foi instalado com sucesso. Meu pai gritava meu nome como quem perdeu um talão de cheque. Tio Norberto rodava feito frango tonto, perguntando se alguém me viu indo para o mato. Tio Batista, ainda com a mão na cerveja, resmungou: essa menina tem o capeta no corpo. Sempre foi quieta demais. Fiquei ali, escondida, só ouvindo.
Parecia teatro ruim, mas eu era o roteirista agora. Quando resolvi voltar, fiz cara de assustada. Botei um galho no cabelo, sujei o pé de barro e fui mancando de leve. Eu me perdi, pai, com a voz quebrada no ponto certo, nem muito sofrida, nem muito firme. Ele me agarrou pelo braço com uma força que dizia tudo o que a boca não podia na frente dos outros. Você tá doida? Quer acabar com a gente? Eu só me distraí e sorri. Um sorriso lento, daqueles que provocam coceira na alma de quem tem culpa. Os tios ficaram sem saber o que fazer. Alguns tentaram brincar. Olha só, a moça sumindo para causar emoção. Outros estavam claramente incomodados. Isso está passando do ponto, Juca, disse tio Norberto. Meu pai respondeu com um olhar duro, mas o nervoso já escorria pela testa. Passei o resto do dia fingindo arrependimento. Fiz voz mansa, olhos baixos, até pedir desculpa. Eu não queria atrapalhar o dia de vocês. Tio Cido deu um tapinha no meu ombro e disse: só não faz mais isso. A gente se preocupa, viu? Tive que segurar o riso. Preocupação seletiva. Essa deles. Quando me arrastavam para o meio das pedras, ninguém perdia o sono. Na volta, o carro estava num silêncio pesado. Meu pai dirigia com os dedos duros no volante e eu atrás, encostada na janela, contando os segundos. Chegando em casa, minha mãe perguntou se tinha dado tudo certo. Olhei bem nos olhos dela e disse: foi uma aventura. Quase me perderam por aí. Ela não respondeu. Só pegou o pano da pia e começou a esfregar a parede. A parede. Não tinha nada lá, mas era melhor esfregar o reboco do que me olhar direito. Naquela noite, dormi com o corpo inteiro cansado, mas com a cabeça leve. Sabia que alguma coisa tinha quebrado neles. Uma confiança, talvez. Uma ilusão. Eles sabiam que eu podia sumir, que não era mais garantia de silêncio. E medo, quando começa a morder, é difícil de domar. Na semana seguinte, ouvi meu pai falando com minha mãe. Ela tá diferente, tá com um ar debochado. Ela respondeu: será que agora você reparou? Quase aplaudi da porta do quarto. Quando fiz 15 anos, ninguém me deu parabéns. Nem bolo, nem vela, nem bilhetinho rabiscado. Meu pai nem olhou na minha cara naquele dia, mas 2 semanas depois me chamou para ir na cachoeira como se fosse passeio de domingo comum. Eu fui, com a mesma cara de sempre, com o corpo doído de sempre, mas com uma diferença que só eu sabia. A faca já estava na minha cintura. Eu tinha escondido ela ali, por dentro da bermuda, com o cabo encostando nas costas. Peguei dias antes da caixa de ferramentas do meu pai. Ninguém notou, claro. Ele nunca achou que eu seria capaz de nada. Acordei cedo naquele domingo. Não tomei café, só passei água no rosto e prendi o cabelo com aquele elástico velho que já tinha virado companheiro de guerra. Olhei no espelho e vi alguém que eu mal reconhecia. A menina que aguentava tudo sem dizer nada estava lá ainda, mas agora com outra coisa por trás dos olhos. Uma frieza que eu mesma estranhei. No carro, silêncio. Meu pai dirigia, como sempre, com o braço esquerdo pendurado na janela e os outros tios riam de piada velha no banco de trás. Nenhum deles sabia que eu estava ali, respirando fundo e contando quantas árvores passavam para não perder o controle. Eu sabia que um deles ia tentar. Sempre tentavam. Era só questão de quem ia ser o primeiro a dar o passo errado. Chegamos e o ritual começou como sempre. Cerveja, carne crua no espeto, toalha na pedra, homens pelados fingindo que estavam se libertando. Eu me encolhi num canto, como quem só queria molhar o pé, mas por dentro eu estava escutando tudo, observando cada movimento e esperando o momento certo. Tio Norberto foi o escolhido, não porque eu planejei, mas porque ele foi burro o suficiente para me puxar pelo braço e dizer que precisava de ajuda para catar lenha. Ele sempre usava essa desculpa. Vamos ali, é rapidinho. Eu fui. Deixei, porque sabia o que ia acontecer. Andamos até uma parte mais afastada da trilha, onde a água não fazia barulho, e só dava para ouvir os passarinhos e o ranger das folhas. Ele largou a latinha de cerveja no chão, olhou em volta, depois virou para mim e falou daquele jeito nojento. Você está ficando mocinha, vai dar trabalho.
Eu não respondi. Só botei a mão nas costas e puxei a faca. Ele ainda teve tempo de arregalar os olhos. Tentou recuar, mas tropeçou. Eu avancei, firme, e cortei. Não fundo, não para matar. Um risco só, lateral, abaixo da costela. O bastante para fazer ele perder o equilíbrio e cair sentado, com a mão no ferimento e o rosto branco feito giz. Se encostar de novo, vai ser no pescoço. Foi só o que eu disse, sem gritar, sem tremer. Minha voz saiu baixa, gelada. Nem eu sabia que dava para falar assim. Ele tentou falar alguma coisa, mas só saiu um gemido. Levantou cambaleando, com a mão tentando estancar o sangue. Foi um galho, ele disse mais para si mesmo do que para mim. Voltei pelo mesmo caminho. Lavei a faca na água, escondi de novo e me deitei na pedra quente, como se nada tivesse acontecido. Quando ele reapareceu, o rosto já estava mais pálido que a barriga, a camiseta com uma mancha vermelha mal disfarçada. Os outros perguntaram: claro, o que houve? Ele respondeu que caiu num tronco pontudo. Riram. Tá ficando velho, Norberto. E ele riu junto, com aquela cara de quem só queria sumir. Meu pai não riu. Ficou me olhando de longe, tentando entender, mas ele nunca foi bom de perceber nada antes que fosse tarde. E agora era. Na volta para casa, o silêncio no carro era outro, pesado. Meu pai dirigia mais devagar. Os tios estranhamente quietos. Eu, encostada na janela, sentia a faca ali, ainda molhada, mas limpa. Me dava até uma paz estranha. Quando chegamos, fui direto para o quarto. Minha mãe estava varrendo-lhe o quintal, mas me seguiu logo depois. Parou na porta, ficou olhando. Aconteceu? Perguntou. Eu não respondi. Só sentei na cama e tirei a camiseta. Tinha uma gota de sangue perto da cintura. Ela viu. Entrou, fechou a porta e pegou um pano limpo da gaveta. Se tiver que esconder, esconde direito. Não tenho que esconder, respondi. Ela me olhou com aqueles olhos secos de quem já chorou tudo que tinha para chorar. Então tá, só não deixe cortarem você antes. Ficamos em silêncio por um tempo. O ventilador fazia um barulho irritante, mas ninguém se importou. Naquele dia, não precisei dizer nada. Ela entendeu. Eu também. Agora eles sabiam que eu não era mais muda, que eu não era mais obediente, que eu não tinha mais medo de me sujar com o sangue deles. Ele chegou com os olhos fundos, a barba mal feita, a camisa suada antes do meio-dia e um cheiro de cachaça misturado com raiva que dava para sentir do portão. Nem tirou os sapatos, entrou direto, batendo a porta como se fosse ele o ofendido. Eu soube na hora. Tinha dado ruim. Sentei no canto da sala, com a mão ainda roçando o corte escondido na costela. Aquela facada leve no Norberto, que até agora ninguém falou nada, mas todo mundo entendeu. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia juntar as peças. E naquele dia, meu pai entrou na casa, feito um trator. E era para mim que ele vinha. Amália! Gritou da cozinha. A voz já veio carregada, pesada. Eu levantei devagar. Meu irmão mais novo, sentado com um brinquedo no chão, me olhou com medo. A mãe lavava roupa no tanque dos fundos, mas parou. Sentiu também. Mulher sente. Vem aqui. Agora, ele repetiu. Entrei na cozinha e parei a 1 metro dele. Ele não disse boa tarde. Não perguntou nada. Só olhou nos meus olhos e largou. Foi você, né? Eu sabia do que ele estava falando, mas fingi que não. O quê? Você cortou o Norberto. Não enrola, eu sei. Ele está com medo de falar, mas eu conheço ele e conheço você. Você está com aquele olhar, aquele jeito, está desafiando, está se achando. Não respondi, nem neguei, nem confirmei. Fiquei parada. Isso bastou para ele explodir. Você acha que pode sair por aí machucando o homem feito? Homem que ajudou a criar você? Você sabe quem são eles para você? Sei muito bem, eu disse. São os que me estragaram, um por um. Ele veio com a mão. Rápido. O tapa estalou no lado esquerdo do meu rosto. A cabeça virou, o ouvido zumbiu. Nem chorei. Só voltei o olhar para ele e repeti. Você me deu para eles. A frase ficou no ar como uma pedra. Ele travou por um segundo. Depois veio com mais raiva. Você é uma ingrata.
Eles te trataram como filha. Eles são os homens da sua vida, menina. Você devia ter orgulho de ser a mocinha deles, criada por eles, protegida por eles. Protegida? Cuspi a palavra. Aquilo era proteção, pai? É isso que você chama de carinho de homem? Ele me agarrou pelo braço com tanta força que senti a pele estalar. Me empurrou contra a parede. O baque foi seco. Fiquei sem ar por uns segundos. A mãe entrou nesse momento. Viu a cena, largou o balde de roupa no chão e correu. Juca, pelo amor de Deus, solta ela! Ele se virou com a raiva transbordando pelos olhos. Agora você vai defender essa menina desgraçada? Depois de tudo que ela fez com os homens da nossa família? Ela é sua filha! Minha mãe gritou. Ela é uma menina, Juca. É uma cobra. É isso que ela é. Uma cobra que morde a mão que alimenta. Nessa hora, ele me soltou com um empurrão e foi para cima da minha mãe. Ela tentou recuar, mas tropeçou no pano molhado e caiu. Ele não pensou 2 vezes. Deu um chute nas costelas dela, que gemeu de dor no chão. Eu gritei. Corri até ele e empurrei com as 2 mãos. Foi instinto. Ele virou e me deu outro tapa. Dessa vez no lado direito. Cai de joelhos. A boca ardeu. O gosto de sangue veio logo em seguida. A mãe se levantou com dificuldade. Tentou falar alguma coisa, mas a voz não saía. Ele pegou o cabo da vassoura e levantou. Você quer que eu acabe com você hoje, mulher? Bate em mim então, mas encosta nela de novo e eu enfio essa faca no seu peito. Gritei, sem saber se tinha coragem ou não. Ele hesitou, só por um segundo. Depois abaixou o cabo, jogou no chão, cuspiu no lado e saiu batendo a porta do quarto. Trancou. A gente ficou ali, eu e minha mãe, no chão da cozinha, eu com o rosto ardendo, a boca sangrando, o braço doendo, ela com a blusa rasgada, a respiração curta, as costas molhadas de sabão e sangue. Ficamos quietas por muito tempo. O único som era o choro engasgado do meu irmão no quarto ao lado, e o ventilador da sala girando devagar, como se não tivesse acontecido nada. Depois de um tempo, a mãe me olhou. O olho dela estava roxo embaixo, inchado, mas tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Raiva. Não medo. Raiva. Eu devia ter feito alguma coisa antes. Ela disse com a voz arrastada. Mas ainda dá tempo, eu respondi. Ela assentiu. E foi nesse instante que a gente se entendeu. Na manhã seguinte, meu corpo parecia ter sido atropelado por um caminhão bêbado. O rosto latejava, o braço esquerdo não levantava direito, e todo o músculo parecia querer desistir de mim. Levantei devagar, sentindo a costela reclamar a cada passo. Mas o que me deixava mais tonta era o silêncio da casa. Meu pai tinha saído cedo. Ninguém perguntou para onde, nem minha mãe. Quando vi, ela já estava com a cara enfiada no tanque, lavando roupa como se quisesse esfregar o que tinha acontecido da noite anterior com sabão e pedra. A cada batida de roupa, parecia que ela estava socando a culpa, ou o medo, ou os dois. Fui até a cozinha, sentei devagar. A cadeira rangeu como se também estivesse com trauma. Ela apareceu na porta, me olhou de cima a baixo e só disse: "Quer café?" Balancei a cabeça. Não tinha fome, mas recusar seria como negar que ainda era humana. Ela colocou a caneca na minha frente sem encostar em nada, como se minhas feridas fossem contagiosas. Enquanto eu tentava beber sem tremer, ela puxou a cadeira do outro lado e sentou. Ficou olhando o chão, depois levantou o olhar e disse: "Ele vai continuar. Sabe disso, né?" "Sei. Você quer sair daqui? Querer? Eu quero. Mas ir para onde?" Ela ficou em silêncio. Mexia a mão em cima da mesa como se estivesse contando migalhas invisíveis. Até que levantou, foi para o quarto e voltou com uma sacola de pano. "Não é muita coisa, mas se um dia você resolver ir, pelo menos já tem um começo." Abri devagar. Dentro tinha uns trocados, uma camiseta velha minha, bolacha quebrada e um sabonete enrolado num pano. "E você?" "Eu fico. Ele não me mata, só me apaga de vez em quando. Isso é viver." Ela respirou fundo. "É sobreviver, até onde dá." Fiquei calada.
O cheiro do feijão queimando no fogão invadiu a cozinha e ninguém correu para desligar. Aquilo ali era a metáfora perfeita. A vida desandando e a gente parada, só sentindo o cheiro da merda se espalhar. À tarde, ela sentou comigo na varanda. O sol batia no quintal, meu irmão brincava de jogar pedra no galinheiro e a gente ali, duas mulheres quebradas, fingindo que o mundo não estava desmoronando. Você tem coragem de fazer alguma coisa contra ele? Ela perguntou de repente. Eu já fiz. Eu sei. Só queria ouvir da sua boca. Olhei para ela. Pela primeira vez, vi uma rachadura. Não no rosto, mas no peito. Uma abertura pequena, mas que deixava ver o que tinha por dentro. Dor, medo, arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás, não teria deixado você ir com ele aquela vez, nem nas outras. Mas eu era burra. Achei que era só passeio de pai e filha. Não era. Agora eu sei. Passamos o resto da tarde sem trocar mais palavra. Mas o que precisava ser dito já tinha sido. Ela me olhou diferente naquele dia. Não como filha, mas como alguém que podia puxar ela para fora do buraco, ou empurrar de vez. Antes de dormir, fui até o quarto dela. Entreguei a sacola de volta. Guarda com você. Quando for a hora, você me dá. Ela pegou sem discutir. Guardou na gaveta debaixo da cama, trancou com uma chave velha e me deu um beijo na testa. O primeiro em anos. Vai doer ainda, mas agora a gente sente junto. Naquela noite, dormi sem medo de levantar no outro dia. Ainda doía sim, mas doía com propósito. A sexta-feira chegou, com cheiro de cachaça e sapato sujo. Meu pai voltou do trabalho direto para o bar, como quem sabe que a consciência pesa menos com 2,5 copos de cana no estômago. E quando ele finalmente chegou em casa, não trouxe só o bafo. Trouxe junto o tio Norberto, aquele mesmo que ainda usava faixa na barriga e dizia que tinha caído no mato, mas que agora só falava de dor como desculpa para não levantar peso. Entraram os dois rindo. Mas era aquele riso frouxo, molhado, que só homem velho e canalha faz, quando acha que ninguém mais presta atenção. Minha mãe me puxou pelo braço na hora. Vai pro quarto, ele tá com a língua solta. Eu fui, mas deixei a porta entreaberta. O tipo de porta que parece fechada para distraído, mas aberta para quem presta atenção. Me encostei na parede e esperei. Sabia que ia vir coisa ruim. Não sabia era o tamanho da podridão. Sentaram os dois na cozinha. Abriram uma cerveja cada um, como se estivessem na varanda de um sítio e não na casa onde tinham acabado com a vida de uma criança. Rapaz, lembra daquela primeira vez que a gente levou a menina? Disse o Norberto, rindo com um canto da boca e coçando a barriga como se fosse saudade. Meu pai soltou um arroto. Claro que lembro. Aquilo ali foi o batismo. Eu engoli seco. O sangue subiu na cara. A vontade era sair dali com a faca. Mas fiquei. Ouvir até o fim era necessário. Machucar doía, mas ignorar doía mais. Você ainda lembra como foi? Ele perguntou. Lembro sim. Planejado. Tudo certinho. Falei para Francisca que era só um passeio, que era para aproximar pai e filha. E ela, burra daquele jeito, acreditou. Minha mãe, parada na sala, ouvia também. Não mexia um músculo, nem tossia, nem respirava direito. Eu sabia que ela estava ouvindo porque a xícara que ela segurava tremeu na mão. A gota de café caiu no chão e ela nem olhou. Ela era tão pequena, né? Norberto disse como quem comenta o tempo. Pois é, a gente quase desistiu. Mas você sabe, quando já está tudo armado, não dá para voltar atrás. Depois ela acostumou. Acostumou. Foi essa a palavra. Fiquei repetindo ela na cabeça como se fosse feitiço. Acostumou. Depois disso, eles riram. Riram alto. Meu pai bateu a mão na mesa. Disse que mulher é igual cachorro. Se você bate e dá comida, volta abanando o rabo. Minha mãe levantou da cadeira como um zumbi. Veio andando devagar até o corredor. Me viu na porta. Nossos olhos se encontraram. Eu vi tudo ali. A culpa, o horror, a vontade de sumir. E ela viu o que eu era agora, uma bomba com um pino na mão. A conversa continuou. Eles falaram de outras vezes, de outros passeios, de como o tio Cido
Achava ela muito quieta, mas boa de obedecer, e de como meu pai ria disso tudo como se fosse glória. Foi ali que entendi que nunca foi acaso, nunca foi instinto ruim de homem. Foi orquestrado, foi repartido. Eu era pedaço de bolo num aniversário sem vela. De repente, minha mãe entrou na cozinha, pegou a panela com água e bateu na pia. O barulho fez os dois pularem na cadeira. Já chega de falar merda. Meu pai olhou para ela como quem vê uma mosca no prato. Tá escutando conversa, Francisca? Faz 13 anos que eu escuto. Só agora tô começando a entender. Ele riu. Tentou disfarçar a tensão. Tá ficando velha e ranzinza. E você tá ficando podre. Ele levantou, tentou dizer algo, mas a bebedeira cortou a voz. Acabou indo para o quarto batendo a porta. Norberto ficou uns segundos em pé, sem saber se saía ou se pedia desculpa. Acabou indo embora sem dizer nada. Ficamos eu e ela na cozinha. O relógio da parede fazia mais barulho que tudo. Ela se sentou devagar. Me olhou. Você ouviu? Ouvi. Eu também. Não choramos. Nem nos abraçamos. A cena que o público espera não veio. Porque a gente não era novela. Era só duas mulheres se olhando com a certeza de que agora ninguém mais podia fingir. Ele planejou, ela disse. Todos eles planejaram. Ela baixou a cabeça. Ficou assim um tempo. Depois levantou, foi até o armário e pegou a sacola. Aquela, com o pouco de dinheiro, o sabonete, a bolacha, a cueca velha. Guarda você agora. Quando for a hora, a gente vai juntas. E ali, naquele silêncio sujo de fim de noite, começou nossa saída. Era para ser só mais uma noite nojenta, daquelas que a gente atravessa com o estômago enjoado e a cara travada. Meu pai avisou pela manhã que ia chamar os compadres para comer e beber. E como tudo nessa casa era desculpa para juntar homem podre e cerveja barata, não demorou para a sala virar botequim. Tio Cido, Norberto, Nelsinho e até aquele tal de Zé das Couves apareceram com um bafo vencido e a alegria forçada. Diziam que era aniversário de alguém, mas ninguém sabia de quem. A mesa estava cheia de carne gorda, garrafas amontoadas e risada falsa, e lá no fundo da sala, entre piadas sem graça e cigarros pela metade, eu e minha mãe nos movíamos como serviçais. Ela fritando, eu servindo, e todos eles ali, reinando como se tivessem feito algo de útil na vida, além de estragar a mulher e criar desgraça. Mas naquela noite era diferente, porque naquela noite a sacola estava pronta, escondida atrás da máquina de costura, com o pouco que a gente conseguiu juntar, umas trocadas miúdas, um pão velho, uma garrafinha d'água e um sabonete que minha mãe colocou com tanto cuidado que até pareceu carinho. Era isso que me esperava. A liberdade cabia num pano amarrado com um nó de medo. A ideia era simples, esperar eles dormirem e sair no silêncio. Só nós duas, mãe e filha, sem sapato para não fazer barulho, sem olhar para trás. Mas os olhos dela ficaram presos nos irmãos, nos pequenos. O caçula dormia com o dedinho na boca. O do meio ainda brincava de arrastar tampa de panela pelo chão. E ela, parada na porta do quarto deles, ficou ali um tempo grande demais. Não vai dar, ela disse, baixinho. Como assim? Eles não vão entender. E se eu deixar eles aqui, quem vai cuidar? Quem vai impedir que virem ele? Eu sabia. Sabia que aquele ele tinha nome e cheiro. Meu pai. Mas você disse que ia comigo. Disse. E eu queria. Mas eu não posso. Você pode. Vai ser você. Fiquei com a sacola na mão como quem recebe sentença. O plano desfez ali no olhar dela. Ela ia ficar. Com os filhos, com os gritos, com o medo. E eu ia fugir. Antes que eu reclamasse, ela me puxou para o abraço. Um daqueles apertados que doem mais que acalmam. Senti o peito dela vibrar, o cheiro do cabelo misturado com fumaça da frigideira. Vai viver, Amália. Vai, porque se eu não te soltar hoje, a gente morre junta. E aí eles vencem. O rádio na sala estourou num forró desafinado. Um dos tios gritava com o outro, rindo com a boca cheia. E a mãe, rápida, foi até lá e começou a brigar.
Gritou que homem nenhum sabia beber direito. Jogou um copo na parede. Xingou. Distração. Era agora. Peguei a sacola e fui para a porta dos fundos. O coração martelava nos ouvidos. As mãos suavam tanto que quase escorreguei na maçaneta. Abri devagar, sem fazer barulho. A noite lá fora parecia me engolir. Mas melhor a escuridão do que aquele buraco que eu chamava de lar. Atravessei o quintal com os pés descalços. O chão gelado mordia os calcanhares, mas eu seguia. Passei pelo galinheiro, pulei o arame enferrujado e caí do outro lado, com a respiração presa. Lá dentro, minha mãe gritava, mandava todo mundo calar a boca, fazia barulho, criava cena, ganhava tempo. Fui andando pela estrada de terra. Cada passo era um corte na memória. Lembrei da primeira vez que voltei da cachoeira com a perna roxa. Lembrei dos olhos do meu pai dizendo que eu era a menina deles. Lembrei da cara da minha mãe, sempre fingindo que não via. Mas naquele momento, ela viu e me soltou. A estrada parecia não acabar, mas eu andava, o céu nublado escondia a lua e isso era bom. Eu não queria luz nenhuma me vendo. Tava fedendo medo, carregando uma sacola com o pouco que restava da minha infância e um peito que batia como se fosse explodir. Quando o dia começou a clarear, já estava longe o bastante. Olhei para trás uma vez só. A casa era só uma lembrança. Dona Francisca ainda estava lá, com os filhos, com a dor, com a coragem que poucas mulheres têm, a de ficar para salvar o que ainda dá. E eu, com a liberdade na mão, jurei uma coisa. Nunca mais homem nenhum encostaria em mim. Nunca mais uma mão suja ia decidir meu valor. Nunca mais eu ia deixar que me calassem. Eu tinha fugido, sim, mas deixei um pedaço meu lá dentro. Um pedaço que sabia, um dia eu voltaria. Não para ficar, mas para encerrar. Liberdade é bonita no papel. Na prática, ela vem junto com um peso que ninguém te conta. Depois que fugi, não teve aplauso, não teve descanso, não teve mágica. Teve só eu, uma sacola com pão seco, a cara inchada e a certeza de que, pela primeira vez, eu era dona do meu próprio corpo. Mas o corpo carregava história demais e cicatriz demais. Nos primeiros meses, andei de cidade em cidade, dormi em estação de ônibus, comi o que achava. Uma mulher que trabalhava de madrugada numa lanchonete me deu um lanche uma vez e perguntou se eu precisava de ajuda. Quis dizer que sim, mas o orgulho berrava. Eu estava sozinha, sim, mas viva e ainda quente de ódio. Aquilo me alimentava. Encontrei serviço como faxineira num hotel barato. Me pagavam uma mixaria, mas pelo menos eu tinha onde dormir. O dono era nojento, ficava me olhando torto, mas eu já conhecia aquele olhar. Sabia reconhecer perigo. Aprendi a evitar, a andar com a faca debaixo do travesseiro e a nunca dar as costas. Só que fugir não é apagar. Os traumas não ficaram presos naquela casa. Eles me seguiram, feito sombra. Dormiam comigo, sentavam na beirada da cama. Tinha noite que eu acordava com o coração acelerado, jurando que o Norberto estava encostado na porta. Tinha dia que o cheiro de pinga me fazia vomitar no meio da rua. E o pior de tudo era lembrar dos irmãos. Todos. A mãe. Eu pensava neles o tempo todo. O Léo, que era só um moleque tentando bancar o valentão. O Fábio, tão quieto que parecia não ouvir. O Toninho e o Rafa, grudados um no outro como se fossem gêmeos de desespero. E o Pedrinho, o bebê, aquele que mal sabia andar quando fugi. A culpa me comia viva, todo dia. Por mais que eu dissesse para mim mesma que não dava para ter ficado, que eu teria sido enterrada naquela casa se continuasse, o coração não deixava, porque a mãe ficou, e ficou para protegê-los. E eu fui para salvar só uma. Não era justo, mas era o que dava. Anos depois, mais forte, já com um emprego melhor, resolvi tentar alguma coisa. Pensei, e se eu falasse? E se eu contasse tudo o que fizeram comigo? Fui até a delegacia. Entrei firme, peguei senha, esperei. A mulher que me atendeu parecia mais entediada do que chocada. Contei tudo, os toques, as idas para a cachoeira, os amigos do meu pai, a casa, os anos.
Ela ouviu tudo e só disse: Mas isso aconteceu quando você era menor? Sim, eu fugi de casa com 15. Então por que só está falando agora? Porque antes eu só sobrevivia. Ela suspirou, me olhou com pena. Sem provas, sem testemunhas. E depois de tanto tempo, é difícil de levar adiante. Tinha que ter falado na época. Na época eu apanhava até se deixasse a toalha fora do lugar. Na época minha mãe fingia que não via. Na época os tios eram os donos da casa. Na época eu tinha medo até do próprio nome. Saí dali com nojo, não só deles, mas do mundo. E entendi naquele momento o motivo de tanta mulher nunca abrir a boca. Porque ninguém escuta. Porque só se acredita quando é conveniente. Porque justiça, para quem é pobre e mulher, é lenda urbana. Aquilo me azedou de vez. Nunca mais tentei. Não confiei mais. Não pedi ajuda para a polícia, para vizinho, para pastor. Aprendi a ser a minha própria defensora. Com raiva, com silêncio, com faca na bolsa e olhar firme. Não teve recomeço bonito. Teve suor, teve trauma. Teve dia de não conseguir sair da cama. Mas teve também força. Teve grito. Teve não. E teve decisão. Ninguém mais encostaria em mim sem que eu deixasse. Levei anos para olhar no espelho sem me encolher, mas consegui. Não virei exemplo, nem palestrante, nem santa, mas virei mulher. E só isso, depois de tudo, já é mais do que esperavam de mim. Hoje eu tenho 79 anos. O joelho estala, a vista embaça, a memória falha às vezes. Mas a parte que nunca esquece é aquela que mais machuca. Tem dor que envelhece com a gente, feito tatuagem de cicatriz. E olha, eu já carreguei tanta que nem sei mais onde termina o trauma e começa o costume. Faz alguns anos que aconteceu, mas um dia eu decidi voltar. Sim, voltar para aquela cidade de merda, para aquela rua fedida, para o fim do mundo, onde minha infância virou uma longa sessão de tortura doméstica disfarçada de família unida. Não sei por quê. Curiosidade de velha, talvez, ou só vontade de olhar na cara daquilo tudo e dizer: eu venci. A cidade está igual, só mais feia. O tempo não melhorou nada por lá. A praça ainda tem os bancos tortos. O bar da esquina continua cheio de macho desocupado. E as ruas? Bom, as ruas continuam sujas. Mas a casa onde tudo começou, aquela já nem existe mais. Deram lugar a um puxadinho horrível, pintado de verde-limão, com uma placa "Vende-se" pendurada no portão. Bati na casa da vizinha velha, aquela mesma fofoqueira que vivia dizendo que minha mãe era fraca e que meu pai era muito homem para ser questionado. Ela me reconheceu de cara. "Ah, Amália, você voltou?" "Voltei sim." Sentamos na varanda e ela começou a contar. Um festival de tragédia que nem novela das 9 tem coragem de encenar. Dona Francisca, minha mãe, morreu com 54 anos. Do coração, disseram. Mas eu sei que foi de exaustão. Coração nenhum aguenta tanto silêncio engolido. Ela ficou lá, segurando os meninos sozinha, levando tapa, escondendo dor, tentando não enlouquecer. Não conseguiu. Meus irmãos, Léo, o mais velho depois de mim, entrou no crime. Foi preso aos 19 por assalto à mão armada. Saiu com 30 e sumiu. Nunca mais ninguém viu. Fábio virou um andarilho. Dorme em albergue. Vive falando sozinho. A vizinha disse que uma vez ele falou meu nome no meio da rua. Toninho e Rafa, os gêmeos de tristeza, foram parar num abrigo. Separaram eles. Um foi adotado, o outro fugiu. Dizem que um está no sul, com outra identidade. O outro, ninguém sabe. E o Pedrinho? Ah, o bebê. Foi levado por uma tia distante, criado longe, sem saber de nada. Cresceu direito, diz a vizinha. Casado com 2 filhos e uma oficina mecânica. Nunca soube quem era a mãe de verdade. Nunca soube que a irmã mais velha saiu no meio da madrugada para não morrer. E o pai? O pai apodreceu aos poucos. Bebia o dia inteiro. A casa foi virando esgoto. Depois que minha mãe morreu, ninguém limpava mais nada. Morria de cirrose e rancor. Foi achado morto na cozinha,
sozinho, com o rádio ligado numa estação de forró e o chão coberto de vômito. Teve enterro sem ninguém. Nem os filhos foram. E os tios? O Norberto perdeu a cabeça. Literalmente. Um derrame que o deixou babando e gritando meu nome no hospital público. Vivia dizendo que a menininha fugiu com a faca. Virou chacota de enfermeira. Morreu esquecido, mijado e sujo. Os outros foram morrendo devagar. Um caiu de uma laje bêbado, outro sumiu no mato. Nenhum deixou saudade. E eu? O que aconteceu comigo nesses anos todos? Eu vivi, à minha maneira. Nunca fui mãe. Não tive coragem de botar mais ninguém nesse mundo sem garantias. Nunca casei. Não confio em homem nem para segurar a escada. Trabalhei de tudo. Lavadeira, cozinheira, seladora de escola, até babá de filho de madame, que reclamava da vida porque o marido só tinha dado um carro popular. Criei casca, virei bicho, mas também virei gente. Aprendi a ler meus sentimentos, a respeitar minha dor, a parar de me culpar por ter fugido. Minha mãe escolheu ficar, eu escolhi sair. Ambas fizemos o que dava com o que tínhamos. Aos poucos, fui contando minha história para uma ou outra moça nova que me olhava com medo. Diziam, mas por que você não denunciou na época? E eu só ria, porque o mundo não quer ouvir, porque quando denunciei, me perguntaram por que esperei tanto, porque quando falei, disseram que sem prova não dava, porque justiça só funciona quando a vítima é rica, branca e virgem. E eu nunca fui nada disso. Hoje, eu conto porque me ouvir dói menos do que me calar. Porque se uma só menina sair correndo depois de me escutar, já valeu. Meu nome é Amália. Tenho 79 anos. Sobrevivi ao tipo de dor que mata gente sem deixar marca visível. E sabe o que é pior? Eu não me arrependo de nada, porque viver foi minha vingança. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me assistindo.